Olá, vamos fazer aqui a correção da atividade 2. Sou a professora Mara Gardênia. Peguem a atividade de vocês e façam as devidas correções. Vamos aqui dar início. Primeira questão. Suponha que a figura seguinte representa uma rodovia ligando várias cidades do mesmo estado e cada intervalo seja uma unidade para medir distâncias. Então, aqui, eu tenho a cidade A, a cidade B, cidade C, cidade D e a cidade E. Usando um número inteiro e considerando sempre a capital como referencial, dê a posição da cidade A. Então, olha aqui, a cidade A, a posição da cidade A, ele está querendo saber a abscissa de cada um desses pontos. Então, aqui, da cidade A, a abscissa é quanto? Mais 4. A posição da cidade B está em qual abscissa? Menos 2. Da cidade C, mais 6. Da cidade D, você vem aqui na reta e vai ver que está no mais 9. Da cidade E, vem na reta e aí você vê que está no menos 5. Segunda questão. De acordo com a questão anterior, se cada intervalo corresponde a 100 km, dê a posição das cidades B e C em relação à capital. Então, aqui, as cidades B e C, aqui está falando que cada intervalo é 100 km, certo? Cada intervalo é 100 km. Então, o C vai estar em qual abscissa? Mais 600 km. E o B no menos 200 km. Então, aqui vai ser o quê? Cidade B, menos 200 km e a cidade C, mais 600 quilômetros. Terceira questão. A reta numérica a seguir indica as posições de dois aviões, A e B, em relação à cidade de São Paulo. Sabendo que cada intervalo corresponde a 50 quilômetros, expresse essas posições usando números inteiros positivos ou negativos. Cada um desses intervalos é 50 quilômetros. Então, vamos observar onde é que está aqui, a posição do A e a posição do B. Aqui do A, primeiramente. Aqui, São Paulo, é o que? É o ponto de referência. Se é o ponto de referência, é o 0, certo? Lembrando, à esquerda do 0, eu tenho os números negativos. Como ele é o primeiro após o 0, então, esse intervalo aqui é 50 quilômetros. Então, aqui vai ser menos 50, certo? Aí, aqui vai ser o quê? Mais 50. 50 mais 50 é 100. Então, aqui mais 100. 100 mais 50, 150. Então, aqui mais 150. Então, o B vai estar na posição mais 150. Ou seja, o avião A estará na posição menos 50 e o avião B, eu escrevi cidade C, aqui é avião B, está na posição mais 150 quilômetros, ok? Quarta questão. Observe a reta numérica, analisem essa reta numérica. Eu tenho os pontos aqui, eu tenho essa imagem geométrica que está na abscissa menos 5, o S no menos 1, o O 0, R mais 2 e Q mais 4. Qual a imagem geométrica do número menos 1? Então, aqui, qual é a imagem geométrica do número menos 1? É o ponto, que é o ponto S. Qual a imagem geométrica do número mais 4? A gente vai na reta e procura o mais 4. Qual a imagem geométrica do mais 4? O Q. Então, vai ser o quê? O ponto Q. Quinta questão. Usando intervalos de 1 centímetro, faça o desenho de uma reta numérica e localize os pontos. Você vai desenhar uma reta numérica, primeiro passo, vai fazer a reta, certo? Primeiro passo é você fazer a reta. Segundo passo,
Então, a primeira coisa que você vai fazer, vou colocar aqui, ó. Primeira coisa, não vai sair uma coisa bonita não, mas relevem isso aqui. Primeira coisa que você vai fazer é a reta. Segundo, você vai localizar aqui, ó, a origem. Então, digamos que aqui seja a origem, certo? Que é o zero. Aí, à direita do zero, você vai colocar os pontos positivos, ok? Você vai colocar os pontos positivos. Como aqui os intervalos é de 1 centímetro, então aqui vai ser 1, 2, 3, 4. Positivo, né? Você coloca ou sim ou não o sinal de mais, fica a seu critério. À esquerda do zero, você vai colocar os números negativos. Começa da direita para a esquerda, menos 1, menos 2, menos 3, e por aí vai. Aí aqui eu vou ter a reta, certo? Aí você vai fazer o quê? Localizar os pontos em cada uma dessas abscissas. Fiz a reta numérica, fiz essa reta numérica, certo? Deixa eu apagar essa daqui. Tá aqui, localizei cada uma das abscissas, coloquei cada uma das abscissas. E aí, em cada uma dessas abscissas, eu vou colocar os pontos, a imagem geométrica. Na abscissa mais 3, você vai colocar o ponto A. Então, você vai lá no mais 3 e coloca o A. Na abscissa menos 2, você vai colocar o ponto R. Localiza o menos 2 e coloca o ponto R. Na abscissa menos 6, você coloca o ponto B. E na abscissa mais 7, você vai colocar o ponto S. Só isso que você vai fazer, certo? Aqui eu coloquei um ponto a mais, que é o P. Não está pedindo na questão, eu só coloquei esse ponto a mais, o P e o C. Mas não é obrigado, esses pontos aqui vocês podem desconsiderar. Vocês podem desconsiderar, porque as questões só está pedindo esses outros, ok? Então, vamos lá. Sexta questão. Os números menos 2 e menos 1 ocupam na reta numérica as posições indicadas respectivamente pelas letras. Então, olha aqui, ó, ponto menos 1 e menos 2. Menos 1 e menos 2 são números negativos, certo? Menos 2 e menos 1, desculpa. Os números menos 2 e menos 1 são números negativos. Aqui, ó, então vai estar o quê? À esquerda do zero. Logo aqui, ó, antes do zero, eu tenho o quê? O menos 1, ok? Aí aqui eu vou ter o quê? O menos 2. Ele quer nessa ordem aqui, ó. Menos 2 está no P. E o menos 1 está no Q. Então, a alternativa correta é a letra A. Sétima questão. A figura a seguir é uma representação da localização das principais cidades ao longo de uma estrada, onde está indicada por letras a posição dessas cidades e por números as temperaturas registradas em graus Celsius. Então, aqui, ó, por letras está a posição de cada uma das cidades e por números as temperaturas, 9 graus, menos 9 graus e menos 7 graus Celsius. Com base na figura e mantendo-se a variação de temperatura entre as cidades, o ponto correspondente a 0 graus Celsius está localizado. Então, vamos lá. A diferença entre menos 9 e menos 7 é 2, não é? Então, se é 2 aqui vai ser quanto? Menos 5, né? No G vai ser menos 5. No H vai ser menos 3. No I vai ser menos 1. Menos 1. No J vai ser o quê? Vai ser o 1. No K vai ser 3, 5, 7, certo? Completei aqui. Aí ele quer saber, com base na figura, mantendo essa variação, ele quer saber onde é que vai estar o ponto, o número 0. Onde é que vai estar o número 0 aqui, ó? O 0, ele vai estar entre o menos 1
e o 1, ou seja, entre os pontos I e J. Então, a alternativa correta é a letra C, certo? Bem, aqui eu chego no fim dessa correção dessa atividade. Eu espero que vocês tenham entendido, mas se deixou de entender alguma coisa, podem perguntar para mim, viu? Que eu vou estar à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida. Muito obrigada pela atenção de vocês.